Esse é o Capsule e a gente vai falar sobre um artigo muito interessante aqui do Adriano Gianturco na Gazeta do Povo. Recomendo que vocês leiam o artigo dele na Gazeta do Povo e a gente vai colocar algumas observações aqui, porque na verdade eu já vinha falando isso para vocês, né? É óbvio que há manipulação de dados, não só pelo Brasil do IBGE, mas por vários países do mundo. E inclusive ele fala aquilo que eu sempre falei também para vocês aqui, que países ditatoriais tendem a manipular mais os números, né? Isso é óbvio. É muito mais fácil você manipular números em países ditatoriais, onde você tem um Xandão da vida, que qualquer um que falar que o número está errado é colocado no paredão, é fuzilado, é preso e executado, né? Prende e arrebenta. Enfim, o que ele mostra aqui é exatamente o que eu falo. Essa notícia foi sugerida por Janja Pinguça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Gianturco traz aqui pra gente o IBGE e como e por que os estados manipulam dados, né? Eles falam aqui que isso aqui não é nem novidade. Todo mundo sabe que tem muita manipulação de dado para favorecer candidato. O que chama atenção na manipulação de dados do PT agora, né, é aquele fenômeno que eu falei para vocês. Caramba, não tem eleição agora, né? Ele fala aqui que é muito comum, aqui, ó, mudanças de cálculo são frequentes, e o objetivo nem sempre é enganar a opinião pública, mas muitas vezes nem sempre mas muitas vezes né? A confiança nos dados eleitorais do governo central da China é baixíssima, quase nula. É o que eu falo para vocês sempre. Quem acredita que a China cresceu 5% no último ano? Aliás, diga-se de passagem, teve um jornalista lá na China que falou que a expectativa, o cálculo que ele fez, a China cresceu menos de 2% ano passado. E aí o governo chinês mandou o cara tirar a coisa, botou pena e coisa e tal. É por isso que os números não são confiáveis em governos como o chinês. Quem acredita que a China cresceu mesmo 10% ao ano, 5% ao ano, não está prestando atenção, meu amigo. Ditadura ignora os números, né? É igual o pessoal que acredita que Cuba tem o melhor sistema educacional da América, né? Por quê? Porque os indicadores foram colhidos pelo governo de cubano. Né? Os alunos aprenderam a ler e escrever? Sim, todos eles, 100%. Tinha merenda para todos os alunos na escola? Sim, 100%. Confia. É verdade esse bilhete, né? É o que eu falo. Governo ditatorial não tem ninguém para contestar os números. Em tese, nos Estados Unidos pode mentir também, pode e mente. Aliás, eles falam aqui que dados de PIB, é muito comum o pessoal mentir aqui, ó. Vários estudos mostram que a manipulação do PIB é muito comum pouco antes de eleições, né? Os governos querem se mostrar de sucesso e daí manipulam o PIB. Isso em todos os países do mundo, tá? Não é só no Brasil, não. E aí, o que acontece nesse caso, né? Isso que eu falo para vocês que é o curioso do Lula nesse momento. O IBGE está manipulando dados, está fazendo um monte de coisa numa situação de que a gente não tem eleição agora. Por que está fazendo isso agora? Por que o Lula está tão apavorado com a coisa? É aquilo que eu falo para vocês. A minha visão dessa história é que a situação está muito pior do que a gente está imaginando. O Lula está apavorado porque justamente ele, entendeu? Não é uma questão de a gente está um pouquinho ruim, então o Lula está censurando essa ruindade da notícia e coisa e tal. Não, a gente está numa situação catastrófica e o Lula teme que qualquer empurrãozinho ele caia, né? Ele não vai conseguir controlar mais o país. Só pode ser isso. Porque, de novo, para que ele ia perder tempo falsificando dados do IBGE agora? A próxima eleição é daqui a 2 anos, temos 2 anos inteiros, 2025 inteiro, 2026 inteiro. O pessoal sabe, todo mundo sabe que o humor do eleitor é muito de ocasião, né? Ou seja, se tá uma merda agora, mas chegar 2026 e a economia estiver boa, estiver tudo tranquilo, o brasileiro não vai nem lembrar de hoje. Não, tá tudo tranquilo, a economia tá bem, coisa e tal. A minha visão é justamente essa. Por que o IBGE está mentindo com números agora, né? Aqui, o que ele fala aqui, manipulação do PIB é comum, não é à toa que o Haddad falou que o PIB cresceu 3,6%, igual a China. Crescemos mais do que a China. Não, a China cresceu 5%. Números oficiais. Na prática foi menos de 2%. Números oficiais do Brasil, 3,6%. Qual foi o número na prática? Eu não sei dizer. Mas duvido que tenha sido isso tudo o crescimento do Brasil. Está na cara que é mais um número fabricado pelo IBGE, né? Ele diz também que, inclusive, tem países pobres que tendem a diminuir o seu PIB para receber mais ajuda do Banco Mundial. O problema todo é esse. Há um incentivo enorme para você mentir nos números, né? Porque, como eu falei, a população seguia muito por isso, né? Você não tem como saber como é que está a economia do país inteiro. Você pode estar aí na sua cidade, você pode estar vendo o comércio fechar, estar vendo os preços subirem, coisa e tal,
Mas de repente é a sua cidade, é você aí que está realmente numa maré de azar, que não está conseguindo vender as coisas, né? De repente é uma coisa localizada. Como é que você fica sabendo como é que está o Brasil como um todo? Você vai lá no Jornal Nacional e vê o número do William Bonner lá dizendo que mentiu, que o PIB do Brasil cresceu pra caramba, o governo Lula está tendo um sucesso, que a inflação está controlada, que está tudo bem, que o céu é cor-de-rosa, que os unicórnios saltitantes estão galopando nos arco-íris e peidando perfume, né? Estão dizendo que é tudo uma maravilha, né? E, na verdade, não é. E aí que está o problema. Existe esse incentivo muito grande para mentir nos números, né? E o que ele está falando aqui, ele está citando um trabalho feito, tá? Um trabalho investigativo. Os pesquisadores Roberto Aragão e Lucas Lince, né, que falam aqui dos 4 tipos de manipulação de números que tem, coisa e tal, e que tem no mundo inteiro. É o que eu falo sempre. Todo governo mente. Mas aí o governo democrático tende a mentir menos aqui. Ó. O cientista político Luiz Martínez demonstrou o fenômeno é mais comum em países ditatoriais e com democracias fracas. É só óbvio você pensar nisso, né? Em democracias fracas e regimes ditatoriais como o nosso, o governo pode mentir e ninguém pode contestar, ninguém pode falar, não, peraí, esse número está estranho, não pode falar isso. Em democracias verdadeiras, que era, por exemplo, que a gente tinha com Bolsonaro no poder, o pessoal questionava. Se aparecesse um número positivo para Bolsonaro, metade dos jornais já está criticando, não que esse número está errado, que não pode, que não sei o que é lá e coisa e tal. Enfim, essa é a situação. É lógico que há manipulação de dados no IBGE, que há manipulação de dados em um monte de lugares, e é muito pior com Lula e Moraes no poder. Lula e Moraes criaram essa ditadura brasileira judiciária aí, que está botando a gente na mesma categoria da China e outros países de merda aí, né? Ele lembra também aqui algumas frases do Mark Twain que são ótimas, né? Os fatos são teimosos, mas a estatística é mais maleável. Há mentiras, mentiras malditas e estatísticas. É o que eu falo sempre isso daqui, né? Winston Churchill falou, eu só acredito em estatísticas que eu mesmo adulterei. Porque as adulteradas pelos outros a gente não sabe, né? Aquelas que eu mesmo adulterei tá certa. Ou seja, é isso daí. A verdade é essa. Mas qual que é o problema desse pessoal? O problema desse pessoal é que com a informação descentralizada e distribuída, isso também está perdendo força. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Como é que você sabe que a situação econômica no país está ruim nesse momento? Você pode estar na sua cidade, você vê as coisas caras, você vê comércio fechando, você mesmo está em dificuldade, coisa e tal, mas de repente é azar seu, né? Você vai lá no Jornal Nacional, o William Bonner está dizendo, não, porque o país cresceu 3,6% e a inflação está controlada, né? De repente você que deu azar, né? Agora, com a informação descentralizada e distribuída, não é bem assim, porque você conversa com outras pessoas do país, né? Tem um monte de gente comentando como é que está a situação em suas cidades como um todo. E a situação que a gente vê é que, bom, tem governo gastando muito dinheiro, governo torrando muito dinheiro? Tem. Mas na prática, em termos de melhoria da economia, a gente não vê nada, né? Só vê a coisa indo para o buraco, o dólar subindo, estrangeiro tirando dinheiro do Brasil, todo mundo se preparando para uma queda. Isso é outro ponto também. Como eu falei, né? Por que o Lula está preocupado, está mentindo com números agora, neste momento, né? Longe de eleição? Pode ser porque a situação está muito pior do que a gente imagina. Investidores estrangeiros também costumam ter uma informação muito boa, tá? Eles costumam, né? Não é à toa, gente, quem é rico não é rico à toa, não. Tem alguma capacidade, o cara tem. A menos que seja herdeiro, né? Se o cara juntou dinheiro durante a vida dele, é porque alguma coisa de boa ele tem. Pode não ser uma pessoa honesta, pode ser que tenha juntado dinheiro roubando, mas não deixa de ter alguma capacidade de fazer alguma coisa. Geralmente esse pessoal de investimento tem mais informações na média do que a gente tem. Nós que somos cidadãos comuns aqui, né? Que somos camponeses aqui nessa história, né? No final das contas, se eles estão tirando dinheiro do Brasil, meu amigo, a minha visão é isso. Deve ter uma merda muito grande, assim, mas muito grande mesmo, que esse pessoal tá vendo e que eu e você não sabemos ainda. É a mesma merda que está deixando o Lula apavorado, fazendo com que ele minta em estatística, persiga criador de meme do Haddad, não sei o que lá. Agora, faltando 2 anos para a eleição. Por quê? Porque qual que é a preocupação dele? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.